Ovulogênese ou ovogênese. A ovulogênese pode ser dividida em três períodos que ocorrem no ovário. Não há período de diferenciação como na espermatogênese. A diferença entre a ovulogênese e a espermatogênese em relação aos períodos é que a espermatogênese tem 4 períodos e a ovulogênese só tem 3 períodos. É uma das diferenças. Aqui você tem a célula, o período germinativo, o período de crescimento e o período de maturação. Professor, eu já vi isso na gametogênese, na espermatogênese. Está faltando o quarto período, que é o período de diferenciação, que não acontece na ovulogênese. Primeiro período, o germinativo. Bom, vamos partir de uma célula primordial, também conhecida como célula germinativa. Observe que o núcleo possui 2N. Isso quer dizer que essa célula é uma célula diploide. Essa célula vai dar origem a 2 células, ou seja, vai sofrer divisão celular. E essas duas outras células também apresentarão em seu núcleo 2N. Ou seja, essas duas células são células também diploide. A pergunta é, a divisão celular que ocorreu aqui foi meiose ou mitose? Olha, o núcleo da célula era 2N e continua, após a divisão celular, com 2N. Então, o processo de divisão celular seria mitose. Professor, e essas duas células filhas recebem o mesmo nome da célula mãe, a célula primordial, a germinativa? Não. No caso agora, essas duas células filhas terão outro nome, ovogônias. Período germinativo é isso. Eu tenho uma célula germinativa, ou célula primordial, que sofre divisão celular mitótica ou mitose, dando origem a duas células filhas também diploides, chamadas de ovogônias. Segundo período de crescimento. No período de crescimento, o próprio nome já diz tudo, a célula ela não sofre divisão celular, ela vai crescer. E observe, o material genético que tem na inicial é o mesmo no final. A quantidade de N é a mesma. Não sofrendo divisão celular. Aqui só houve o quê? Crescimento. Só que a célula ovogônia que deu origem à célula maior, essa célula maior ela não vai ser mais chamada de ovogônia. Ela vai ser chamada de ovócito primário ou ovócito primeira ordem, ovócito 1. Período de maturação. No período de maturação, você pega a última célula que foi originada, que foi o ovócito 1. Ela vai sofrer divisão celular. E ao sofrer divisão celular, você vai observar que a quantidade de N dentro do núcleo diminuiu. Então, o que acontece? A célula ela diploide, deu origem a outras duas células, agora haploide. A divisão celular agora é de meiose. Não é mais de mitose. Meiose 1. Isso quer dizer o quê? Que vai surgir a meiose 2. Aqui você tem o ovócito primário, que é 2N, que deu origem a duas células filhas, que são o ovócito secundário. Este ovócito secundário vai sofrer divisão celular novamente, certo? Só que a quantidade de N não dobra, continua N. A divisão celular aqui deu origem a células haploides. Então, célula haploide, dando origem à célula haploide. E a divisão celular aqui vai ser a meiose 2. Observe que as três células diferentes da quarta célula. Essas três células aqui são chamadas glóbulos polares. Enquanto essa última aqui é o óvulo. Entendeu? Tá aí o surgimento no óvulo nas meninas.